Olá, pessoal. Bem-vindos ao Boas Opções na análise setorial de mercado. Esse vídeo, que na minha opinião é o mais importante de todos os vídeos que nós fazemos no canal, disparado, muito mais importante do que todos os outros, a gente faz a cada 2 semanas. Tá? E a gente dá uma analisada do que o mercado vem fazendo, setor por setor, dos principais setores. É óbvio que a gente não vê absolutamente todos os setores, nem é necessário. A gente vê as principais ações dos principais setores e compara os setores entre si para a gente poder ter uma noção do que está acontecendo. Tá? Aí na tela nós temos cursos que poderão mudar a sua vida completamente. Você aí que está operando day trade, que não tem grandes capitais, que tem pouca grana, está operando no fracionário, está operando sofrido, está com dificuldade, tem que ficar fazendo aquelas coisinhas ali, cara, sai dessa. Vai aprender a operar swing trade. Com pouco dinheiro você consegue operar swing trade com o método que eu ensino aqui. Além disso, tempo é a essência do sucesso no mercado. Você vai levar um tempão para se tornar bom naquilo que você faz, como em qualquer profissão. No mercado não é diferente. Sendo assim, você precisa de tempo para evoluir. E infelizmente a maior parte das pessoas não consegue o tempo que elas quebram antes. O cara entra, geralmente entra pelo day trade, se machuca, perde toda a grana, fica chateado, diz que o mercado é todo manipulado, que os sardinhas só estão lá para sofrer e que os tubarões pegam o stop do sardinha, e essas bobagens todas, e o cara desiste do mercado e vai embora quando ele poderia ter tido um grande sucesso. Aqui eu ensino como você vai operar sem risco financeiro, sem nenhum risco financeiro, desde que você siga as regras que estão aqui. Você vai poder operar, às vezes, 1 ano, 2 ou 3, depende da forma como você montar, é o que eu ensino, para você poder operar essas operações, ou opções, ou long and short, operar vendido, operar comprado, como você quiser. Você vai conseguir ter o prazo, o tempo a seu favor para você poder chegar lá na frente e efetivamente conseguir consistência e conseguir sucesso. Tá bem? Vamos então para a análise de mercado. Nós começamos com uma visão geral dos índices. Tá? Esses aqui são os índices principais do mercado. Aí você fala assim, mas eu não estou vendo o Ibovespa. Não está vendo porque ele foi visto ontem. Tá? Hoje eu estou gravando isso domingo, dia 19 de maio. E dia 18, um sábado, a gente faz a análise do semanal. E lá a gente fez a análise do Ibovespa. Se você não viu, para o vídeo agora, vai lá, assiste aquele vídeo, depois você volta aqui para continuar. Tá? Então aqui tem os principais índices do mercado, exceto o Ibovespa, e como que eles estão se comportando. Você pode observar que tirando aqui as BDRs, que não representam as ações brasileiras, representam as ações nos Estados Unidos, que diga-se de passagem, o Dow Jones essa semana atingiu o seu máximo histórico. Foi lá nos 40 mil pontos, passou disso, depois caiu um pouquinho. Não conseguiu fechar ainda acima dos 40 mil, mas atingiu o seu recorde histórico acima dos 40 mil pontos. E isso aqui representa justamente o mercado americano. E aqui temos também os FIIs, né, os fundos de investimento imobiliário, de mais elevada liquidez. Aqui não está o IFIX, que é o índice geral do setor, estão os de elevada liquidez. Então, você observa que desses índices todos, o único que está efetivamente numa tendência de alta nesse momento continua sendo o das BDRs, o mercado americano bombando. Os outros, tá? O IFIL está aqui, vinha numa tendência de alta, vem consolidando. Os outros vinham numa fase de queda, fase de queda, fase de queda, fase de queda. Aqui os small caps, fase de queda, também analisamos isso ontem, fase de queda. E dentro do semanal, na queda de toda essa galera, estão as suas ações, muito provavelmente. Tá? Porque dificilmente você terá ações que não estão nestes índices aqui. Tá? Como exceção, nós temos o IDIV, que é o índice das ações que boas pagadoras de dividendos, é um índice específico de dividendos, que estão, depois de fazer uma movimentação de queda, lateralizando. E temos também o índice industrial, que essa semana deu uma bela repicada, com potencial da formação de um pivô de alta durante essa próxima semana. Tá? Então, temos aí a possibilidade aqui de que essa alta que vinha tentando ser perdida seja mantida na formação do pivô de alta. Tá? Mas os demais índices continuam apresentando uma movimentação baixista sem sinais de pivotear. Tá? Sem sinais de pivotear. Olhando aqui, outra visão do mercado, sem ser pelos índices gerais, mas pelos índices setoriais, nós temos aqui o índice de utilities,
o índice de consumo, o índice das empresas elétricas, o índice financeiro, o IMAT, que é o índice de materiais básicos. Esse aqui é um índice que eu acho muito ruim, tá? Também como de consumo. O consumo é amplo demais, eles botam o que é varejo e o que é atacar tudo junto. E aqui eles colocam a torcida do Flamengo, tá? Tem todo mundo aqui junto. Então, Vasco, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro e Atlético, tá todo mundo junto aqui. É muita coisa e com isso acaba perdendo um pouco do sentido do índice. Mas é o índice que tem e a gente tem que analisar. E aqui o índice imobiliário. Esses são os principais setores que a gente analisa na bolsa, tá? E aqui são os seus índices setoriais. Observem que o IMAT, que é um peso muito grande no nosso mercado, porque o material básico é muito importante. Você tem várias empresas gigantes no mercado que trabalham, né, que estão incluídas nesse setor, e ele tem esse canal de alta e essa semana tinha atingido na semana anterior a média de 200 e agora parou juntinho da média de 200 num movimento ascendente. Observe, eu vou ampliar isso aqui para ficar mais bacana. Observe que tem esse canal de alta, tentaram perder a média de 200, não foi. Tentaram perder a média de 200, não foi. Observe, claro que o canal foi desenhado aqui, mas observe que o movimento que está sendo feito também é uma tentativa da perda da média de 200. Logo, fiquem ligados nisso aqui. Tá? Para quem gosta do setor, das ações do setor, isso aqui tem, dentro de um canal de alta, uma oportunidade se apresentando para compra, uma vez que o fundo do canal de alta é o local onde justamente a gente está pensando sempre em comprar. Observe que as utilities estão caindo. Isso aqui é uma movimentação de zigue-zague descendente. Observe que o índice de consumo vem apresentando zigue-zagues descendentes, tá? Vem apresentando zigue-zagues descendentes dentro de uma zona de congestão. Tá? Essa aqui é a zona de congestão. Chegou a atingir lá o topo, isso aqui atingiu o meio da congestão, tá? Atingiu o meio da congestão. Aqui. Não, eu peguei o índice errado, rapaz. Tá, o índice errado. É esse índice aqui, ó. Foi mal aí, galera. Então, esse índice aqui, ó, ele foi lá no topo da congestão, veio no meio, tentou subir, não conseguiu atingir o fundo da congestão, parou naquela região ali, ó, que é uma região de suporte, e agora está fazendo uma pivoteada para cima. Uma pivoteada não, uma movimentação para cima. Tá? É até bacana isso. Se fechar aqui em cima, tem pivô de alta? Não, não tem pivô de alta, porque esse fundo é mais baixo que aquele, e para você ter pivô, você tem que ter fundos mais altos. Esse fundo teria que ser mais alto que aquele, para que o próximo topo fosse mais alto que aquele. Então aí teria um pivô. Isso aqui, mesmo que feche aqui em cima, não haverá pivô. Muita atenção com isso. Isto é uma congestão. Todas as vezes que o índice, que o preço atingir aqui em cima, até que a congestão seja perdida, a gente pensa em vender. Tá? A movimentação foi bacana, para o alto, tudo muito bom, tudo muito bem, mas fiquem atentos nisso. Voltando aqui com esse negócio, temos então o índice de consumo fazendo uma movimentação ascendente, mas dentro de um zigue-zague descendente, tá? E o índice de elétricas, que tinha uma linha de tendência de baixa aqui, rompeu essa linha de tendência. Tem tendência de alta? Não. O fato de romper uma linha de tendência de baixa não cria uma tendência de alta, galera. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Quando você rompe uma linha de tendência de baixa, como foi o caso aqui, isso quer dizer que a tendência de baixa acabou. Não quer dizer que iniciou uma próxima tendência. Tendências têm padrões definidos e que precisam existir para que você possa chamar de tendência. Então, aqui, ó, rompeu efetivamente uma linha de tendência de baixa que estava ali, portanto, a tendência de baixa acabou. E nós temos agora que aguardar a formação de algum tipo de sinalização para que isso aqui vire uma tendência de alta, se você é um seguidor de tendência. Eu não sou um seguidor de tendência, então você não deveria estar tentando pensar em operar o semanal. O semanal, longo prazo, é onde a gente opera para seguir tendências. Operações de contra-tendência ou de volatilidade utilizando o gráfico semanal não são bacanas, tá? Dão certo, ocasionalmente pode ser feita, mas de uma forma geral, quando você for operar para utilização do gráfico semanal, você está querendo utilizar segmento de tendências. E aqui, por acaso, não temos uma tendência. Tínhamos e acabamos de perder. O índice financeiro vem fazendo zigue-zague descendente, agora numa zona de consolidação, essa aqui, lateralização. O prazo do ciclo dele está chegando ao final.
Não deu o alvo ainda da minha operação. Isso aqui tem um ETF, eu sigo operando o ETF, mas não deu o alvo, deu a parcial, mas não deu o alvo. E o alvo seria aqui nessa linhazinha azul. E estamos olhando o negócio aqui consolidando. A perda da consolidação vai trazer o troço para baixo. Até o final de maio, nós temos ainda possibilidade disso acontecer. Depois de maio, complicam as coisas, porque começa a mudar o ciclo do setor financeiro. E aí a situação pode ficar um pouco complicada para quem está, como eu, vendido. Mas a situação continua sendo descendente. Isso aqui é só uma consolidação durante uma movimentação descendente. Isso é uma bandeira? Não. Tá? Para fazer uma bandeira tem que ter um movimento muito forte antes. Isso aqui poderia formar uma bandeira. Tá? É um movimento extremamente forte, poderia fazer uma bandeira aqui. Ou uma flâmula, aquelas figuras todas. Isso aqui não é um movimento extremamente forte, portanto, isso aqui não é uma bandeira. Isso é só uma consolidação durante uma tendência de baixa. O IMOB, que é o índice de construção civil, ele está aqui dentro de uma lateralidade, está tentando ir para lá, tentando ir para cá. Você pode desenhar a lateralidade com 3 pontos, portanto, 1, 2, 3. Não é a minha preferência, mas é possível. É o que, inclusive, a maioria utiliza. E nós temos 3 toques, 1, 2 e 3 ali. Voltou a tentar atingir aquele nível, não conseguiu. Perdeu o fundo anterior algumas semanas atrás. Perdeu, volta para testar. Isso aqui está muito ruim de operar, mas dentro de uma congestão você está sempre pensando em vender o topo para comprar o fundo, e é o que nós temos aqui nessa situação. A ideia seria fazer isso, certo? A perda desse fundo claramente faz isso aqui, perde o fundo, novo pivô de baixa, nova movimentação para baixo. Tá? Então seria essa a ideia aqui, mas que está dentro de uma congestão que não está desenhada aqui, mas porque eu gosto de 4 toques, mas não tem, só tem 3, não está desenhada, mas ela está ali. Tá? A gente não precisa desenhar para ver. Vamos olhar os bancos, tá? E aqui deixa eu dar uma parada no vídeo. Consegui parar o vídeo antes dele aparecer. Porque eu tenho operações nos bancos e elas não devem aparecer, porque a CVM não pega o pessoal que vende, ou melhor, que compra puts do zero, milhões de puts, dias antes de uma notícia brutal envolvendo empresas, mas enche o saco das pessoas que estão tentando ensinar análise gráfica na internet. Então, para evitar problemas, nós não colocamos as nossas operações no ar e também nós nunca damos call. Então, no canal não tem call. Se você está esperando call, infelizmente você está no canal errado. Tá? Tudo que a gente faz aqui são análises de mercado para que as pessoas tomem as suas próprias decisões. O Ibovespa vem num canal de baixa, está ali no semanal, desenhadinho. Veja o vídeo de ontem para você poder ter uma noção do que a gente está falando. Bovespa, canal de baixa. IFNC, canal de baixa. O que nós temos que operar? Para baixo. Nós temos que procurar ações que estejam operando para baixo. São a regra de confirmação lá da teoria de Dow, lá do início do século XX, final do século XIX, é que a gente opere as ações que estejam em acordo com os índices. Então temos aqui 2 índices que estão apontando para baixo, a gente quer operar as ações que estão operando para baixo. Aí as ações que estão operando para cima. As ações que estão operando para cima você não deverá operar. Pô, Campos, mas elas estão subindo. Elas estão subindo, mas você está na contramão daquilo que diz a regra. Você não pode acreditar no Evangelho de Mateus e de Lucas e não acreditar nos outros. Você não pode, não dá. Não, esse aqui eu acredito, mas esse aqui não. Não, ou você acredita no troço todo, ou você não acredita em nada. Não dá para escolher a parte que você quer acreditar, certo? Então, a teoria de Dow implica que você tem que aceitar esse tipo de coisa e a análise gráfica é calcada na teoria de Dow. Podem inventar 1 milhão de nomes para o negócio, mas isso continua sendo análise técnica e foi inventada pelo cara lá atrás. Tá bom? Então, a gente tem que operar tudo que estiver pensando em cair. O que tem aqui caindo? Caindo nós temos SAMB, nós temos BPAC, nós temos Bradesco, tá? E nós temos B3SA3. YouTube está andando lateralizado depois de uma brutal subida, subiu forte, começa a lateralizar, vem fazendo fundo, região de topo, novo fundo, 3 toques, região de lateralização, dá para traçar aqui um retângulo ou uma congestão, como vocês preferirem chamar esse negócio. Tá? Enquanto não sair disso aqui, fica difícil de operar, não é a melhor das ideias as pessoas operarem aqui no meio, porque a imensa maioria das pessoas, quando opera congestões, perde dinheiro. Tá? Se você for um cara bom em negócio de congestão, deu um sinal de compra aqui algumas semanas atrás, quando voltou na base da congestão e deu um sinal de compra aqui para o cara tentar levar até ali em cima.
Mas lembre-se, você está na contramão daquilo que diz a teoria. O B3, BBAS3 também chegou a uma região de topo, depois de uma brutal subida. Tá? Ó, aqui o cara até poderia pensar em uma bandeira, só que essa bandeira já foi, né? Já andou demais. É um retângulozinho que pode durar aqui algumas. No caso, a gente normalmente usando o gráfico diário, dá ali umas até 6 semanas. Aqui já passou de 6 semanas, tem tempo. Então já não daria mais para pensar numa bandeira, né? O cara pensaria aqui mais numa congestão de topo mesmo. Tá? Observe que ele está tentando pivotear para baixo, mas não está conseguindo. Tem uma congestão, já tentou perder essa congestão. Cara, eu acho que todas as motos do planeta resolveram vir aqui para frente da minha casa hoje. Pô, pera aí um minutinho. Porra, parece um encontro daqueles. Porra, aqueles caras, esqueci o nome dos caras lá dos Estados Unidos que andam com aquelas roupas. Tá? Porra, deve ter umas 100 motos fazendo barulho aqui na frente. Então isso aqui está andando bem lateralizado e muito mais mostrando tentativa de perder essa região de fundo do que propriamente de subir. Bradesco, que não está muito bonito, né? Fez a movimentação brutal para baixo, de novo, já tinha feito aqui atrás, ó. Fez novamente movimentação brutal de baixa. Aqui ele estava fazendo uma movimentação de repique dentro da movimentação de baixa. Vamos ampliar isso para vocês verem isso aqui de uma cara mais bonitinha. Então, quando vocês olham isso aqui, ó, vocês têm que pensar nisso. Olha isso aqui tudo. Isso é como se você tivesse um candle assim. Pronto. Esse é o candle que isto aqui estava operando contra. Nós já mencionamos isso várias vezes. E quando você tem uma situação como essa, é muito comum acontecer isso, né? Alguns candles subindo, mas a sua ideia é operar vendido. Por que a ideia é operar vendido? Porque você tem esse candle, isso, aqui na tua frente. Tá? É como você falar, pô, eu tenho uma parede aqui de concreto, aquelas paredes de presídio, sabe, reforçada, né? Tô cheio de aço, cheio de. Agora eu vou encostar o meu simpático Fiat Uno bem pertinho dessa parede e agora eu vou acelerar e vou ali e eu vou arrebentar essa parede. Não vai ser muito provável. Pode acontecer, mas a sua probabilidade não é das melhores. Então, quando acontece uma situação como essa, você quer operar na direção do movimento. Quando é que dá um sinal na direção do movimento? Quando perde uma mínima. Perdeu mínima? Não. Perdeu mínima? Não. Perdeu mínima? Não. Perdeu mínima? Não. Perdeu não. Perdeu não. Perdeu não. Perdeu não. Perdeu aqui. Ó, aqui não, mas aí perdeu aqui. Ó. Então aqui perdeu uma mínima. Então, algumas semanas atrás deu sinal de venda na direção do movimento principal e agora voltou a atingir a região de suporte. Então, estamos numa região de suporte dentro de um ativo que fez esse movimento brutal de lado a lado. Isso aqui também pode ser visto novamente como uma congestão. A região de topo não é exatamente igual, mas é muito próxima. Precisão em análise gráfica é uma coisa que só as pessoas que não entendem do assunto é que pedem. Ah, eu quero, tem que ter precisão, tem que ser assim. Não, não é assim que funciona. Análise gráfica é uma análise de um desenho. Aquele nome análise técnica, ele é enganador. Porque quando você bota um nome técnico, todo mundo acha que tem a ver com 1 milhão de regras matemáticas precisas. Não, isso aqui é análise gráfica, isso aqui é análise de um desenho. Tá? Então, esse topo está muito perto daquele ali. Tá? Temos um fundo, ó, topo, fundo, topo, um pouquinho mais alto, fundo na mesma região. Então, nós temos aqui sim uma congestão e está na região de fundo de congestão. Fundo de congestão, você tem duas possibilidades. Comprá-la. E por que você pode comprar um fundo de congestão? Porque o passado indica que o ativo ficou rebolando aqui no meio desses preços. Portanto, como análise gráfica e a projeção para o futuro dos padrões do passado é justamente o que você está imaginando. Eu quero projetar para o futuro o que ele fez no passado. O que ele fez no passado quando chegou nessa região? Subiu. Então é isso que você quer projetar. Além disso, nós temos aqui uma figura específica, que é um fundo, faz um topo, um novo fundo, fundo reflexo, cuja ruptura aqui em cima acionará um fundo duplo, e esse fundo duplo tem um alvo, que não aparece, porque não aparece aqui porque eu não tenho a ferramenta. Tá? Fundos duplos têm um alvo, e esse alvo é a projeção. Cara, nada funciona. E as motos continuam fazendo barulho. Cara, nada funciona, impressionante. E a projeção do fundo duplo é isso aqui. Quando as coisas estão todas dando errado, você dá aquela vontade até de desistir e parar. Falar assim, pô, não vou fazer mais nada. Pois é. Tem horas que dá essa vontade.
Aí você projeta isso aqui para cima e pronto. Esse é o alvo desse fundo reflexo. Está longe de ser um fundo duplo, porque o fundo duplo só aciona quando arrebenta ali em cima. E observe que a projeção, no caso de arrebentar aqui em cima, joga o troço lá para o início, né, daquele movimento brutal de baixa, especialmente para essa sombra aqui, onde teve muita pressão vendedora. Então isso aqui tem potencial. Agora, se perder essa região de suporte, tchau e benção, porque o movimento principal é de baixa. Suportes eventualmente poderão ser rompidos, esse aqui já foi testado várias vezes, mas eventualmente poderão ser rompidos, e aí o mínimo que você busca é o próximo suporte. O próximo suporte é aquela linhazinha cor-de-rosa ali embaixo. Tá? P3, SA3, tem um canal que é de baixa, aquele ali que está desenhado, tem essa congestão em azul, tem uma outra congestão que a gente traçou recentemente, que dá para também, topo, fundo, topo, 3 toques, dá para o cara fazer esse traçado. Eu, volto a repetir, não gosto de 3 toques, gosto de 4. Fez o quarto toque agora, por isso que deu para a gente traçar, e a região de fundo, o cara pensa, bom, eu posso comprar a região de fundo no primeiro sinal de reversão e comprar isso. Então, é possível o cara comprar B3SA3, que ela está em linha com o mercado, pensar em comprar por conta de congestão, tá? Porque tem essa congestão aqui. Fora disso, tudo indica venda para vir buscar essa região de fundo lá embaixo. Sambi, que também tem uma congestão, essa dada em azul aqui, que já tentaram romper várias vezes, novamente algum tempinho atrás e novamente volta para dentro da congestão. Tá? Então, topo de congestão, você quer vender para buscar comprar o fundo, então isso aqui também está dentro daquilo que a gente imagina como um lado vendedor. E aqui em BPAC tinha uma congestão de topo, perdeu, volta para testar a mesma região, a perda da mínima da venda. Onde tem possibilidade de compra seria só lá em cima se arrebentar a congestão para lá. Então, esse é o setor bancário. Nós temos agora o setor de seguradoras, que não tem um índice propriamente dito, mas elas têm. A gente usa o IFNC como referência, tá? Que está, como a gente falou, numa tendência de baixa. E aqui você olha o setor de seguradora, está todo mundo indo bem, tirando o lixão e RBR3, né? Que é lixão e está aqui só para constar, só porque eu queria preencher essa tela. E porque as pessoas insistem em operar ativo lixo. O ativo é ativo lixo radioativo. Perdeu confiança nos balanços. Ativo que perde confiança em balanço é pária, não deve ser mexido. Tá andando lateralmente aqui há meses. Tem esse valor depois de fazer um agrupamento. O ativo era para estar valendo, sei lá, 20, 30 centavos, uma mixaria, não sei exatamente, mas era muito pouca coisa. Tá? Então, é um papel que não deveria ser mexido. Tem possibilidade de operação aqui? Cara, sempre tem possibilidade de operação. Isso aqui é uma congestão, a perda do suporte, que é essa linha rosa ali, do fundo da congestão. Você projeta esse espaço para baixo, para cá. Eu indicaria isso aqui para minha mulher ou para minha filha? Não, de jeito nenhum. Não opere ativo lixo. Nós temos os outros. Olha só que espetáculo. PSSA3, num canal de alta que ela tentou perder pela enésima vez. Volta a fazer um candle muito forte aqui, bacana, de ignição altista num ativo que está em tendência de alta, de longo prazo, tendência primária de alta. Tá? Isso aqui é o que o cara quer ver na vida dele. Esse é o tipo de trade que o cara quer ver na vida dele, para ganhar muito dinheiro. Tá? É o trade como esse, tendência de alta, primária, o ativo corrige, vem na média de 20 e te dá um candle de ignição. Aí o cara fala, porra, vou comprar IRBR. Por quê? Porque ele é maluco. Não tem outra coisa para falar. Tá? Caixas de seguridade vem também numa super trend de alta no semanal. Tá? O ativo tem muito menos tempo de mercado, é um bom ativo, mas tem razoavelmente pouco tempo de mercado, o que compromete as análises. Mas a gente está, né, o setor não é muito grande, então a gente colocou ela aqui. De qualquer forma, o ativo vem numa super trend de alta, toda e qualquer queda você quer comprar, toda e qualquer subida você quer comprar, toda vez que o papel ficar parado você quer comprar isso aqui por qualquer motivo. Tá? E se não tiver motivo nenhum, você quer comprar também, para o papel continuar na sua super trend de alta. E você só vai sair disso aí quando o mercado te expulsar. Enquanto ele não te expulsar, não tem conversa. Tá? Então aqui, ó, pensando em operar comprado, aqui pensando em operar comprado. BBSE3, um excepcional ativo, pagador de dividendos. Esse aqui também é, mas tem muito pouco tempo de mercado para a gente analisar. Mas esse aqui, ó, show de bola. BBSE3, canal de alta primário. Olha o canal de alta primário, galera. Pelo amor de Deus. Toda e qualquer vez que vocês virem um troço desse, vocês querem comprar o ativo. Qualquer motivo que seja, você quer participar disso.
Tá? Então, aqui também sinalização de alta. O IS, que vinha sendo o patinho feio, tirando IRBR, já não é nem pato. IRBR já é, sei lá, imagina um pato que passou em cima de uma mina terrestre e explodiu. Então é isso aqui. Esse aqui era o patinho feio do setor, vinha caindo já há muito tempo, mas deu uma reagida forte, mas está lutando com muita dificuldade para superar a média de 200 do semanal, é um fator muito importante. Ela não está conseguindo ultrapassar isso, tem potencial de fazer uma congestão aqui de um prazo um pouco mais longo. Então, por enquanto, não tem sinalização nem de compra, nem de venda, né? Mas se superar essa região, tem aqui uma resistência um pouquinho acima, mas aí o papel vai poder confirmar sim uma movimentação bacana para o alto. Siderurgia e minério, que é onde o IMAT é o índice de referência, e o IMAT, como eu falei com vocês, ele está numa tendência de alta, tá? De longo prazo, já é uma tendência de bastante longo prazo. Você já pode chamar isso aqui de uma tendência primária de longo prazo. Tá? E aí tem os ativos dentro do setor. Né? O IMAT e o IBOV não estão na mesma sintonia. O IBOV tem um canal de baixa. Tudo bem que é um canal mais curto, mas eles não estão exatamente na mesma sintonia. De qualquer forma, o IMAT estando num canal de alta, você pensa nas ações dentro do setor para pensar em operar comprado. O que tem aqui sinalizando compra? Vale, depois de um parto a fórceps de trigêmeos numa mulher com a cadeira com as ancas pequenas e com muita dificuldade, sem anestesia, ela finalmente desencravou e deu sinal pelo diário, né, de ultrapassar uma certa região de resistência e aqui no semanal finalmente ultrapassou a média de 200 e agora nós temos potencial de trabalhar esse canal de alta aqui para um prazo um pouco maior, dado que isso é o semanal. Finalmente, né? GGBR4 também tem um canal de alta, também mais de curto prazo, está na região superior do canal, portanto aqui não é um local que as pessoas pensem em fazer trade. Toda vez que você tiver uma região superior do canal, você quer sair do trade que você entrou, né? E sair aqui, não necessariamente operar vendido. Algumas pessoas confiam demais em canais e operam vendido no topo do canal, sem saber que o topo do canal ele não tem a força que tem a base. Se o canal é de alta, a base tem força. O topo é uma projeção. É só uma projeção. Se o canal é de baixa, o topo, a linha de topo, a linha, né, que está descendo, é a linha de tendência. A outra é uma projeção. E essas projeções elas têm muito menos força do que a linha original, que é essa. Portanto, operar vendido aqui é uma possibilidade? Muita gente faz. Eu não faço, mas muita gente faz. Mas é arriscado. Porque isso aqui pode perfeitamente ser rompido para cima com facilidade e a tendência se mantém. Tá? Então, não seria minha principal ideia vender aqui, não, de jeito nenhum, mas também não é hora de comprar mais por conta disso. Esse candle aqui, especificamente no semanal, dado que nós temos uma tendência de alta, isso é um IRB, né? E sendo um IRB, a superação da máxima, esse é um padrão de candle específico, a superação da máxima, você projeta isso aqui tudo para cima como alvo. Nós temos os Minas, que vinha muito bacaninha, né? Depois do rompimento de uma congestão aqui que ela tinha. Ela veio com muita força, superou a média de 200, não se sustentou e infelizmente fez esse candle, que é um candle de ignição baixista, com volume, com tudo, no semanal. Isso aqui tem tudo para devolvê-la dentro dessa congestão, mas ela está segurando na resistência. Isso aqui, ó, o topo da congestão vira uma resistência, desculpa, era uma resistência, vira um suporte e está segurando nesse suporte com uma forte contração de volatilidade. Observe que um candle muito grande, os outros vão diminuindo de tamanho, justamente numa região que agora é suporte. Não é propriamente a melhor situação para o cara pensar em operar comprado, dado que isso é uma ignição baixista, mas para as pessoas que querem se aventurar no ativo por um prazo um pouco mais longo, pode ser uma possibilidade, dado que é um suporte, do cara pensar em comprar e mais lá para o futuro pensar que isso aqui melhorar. Aqui, opinião de alguém com algum tempo de mercado, isso aqui, depois de um movimento desse, eu não quero comprar nada. Eu quero só vender e se isso troço voltar para dentro dessa congestão, é vender o topo para chegar aqui embaixo. Esperar romper o suporte, perder o suporte. Perder o suporte, você quer operar para vender, para recomprar o papel aqui embaixo. CSNA, né, a Siderúrgica Nacional, vem fazendo um padrão não muito distante daquele. Ela também tinha uma congestão, também tentou perder a congestão e aí fez uma brutal movimentação de alta, né? Fez aqui uma flâmula que foi rompida para baixo. Flâmulas normalmente são padrões altistas, de continuação,
Essa aqui falhou, não deu, e aí fez uma movimentação de baixa e continua caindo, está chegando na região de suporte, dada ali por aquela linha. Por enquanto, todo e qualquer cenário vendedor no papel. Observe que aqui temos uma tendência de baixa, topo, topo, fundo, perde o fundo, pivô de baixa, e aqui temos uma tendência de baixa. Semin tinha um padrão, estava aqui nessa congestão um tempão. Rompeu a congestão, foi brutalmente para cima e inverteu o movimento muito direcionalmente. Portanto, isso aqui é um movimento muito potencialmente um movimento em V. Ela não atingiu ainda, deixa eu ampliar para vocês verem melhor, ela não atingiu ainda a região de onde ela partiu. Ela chegou mesmo muito perto, mas mesmo muito perto. Deixa eu desenhar a linha aqui para vocês verem. A região de onde ela partiu é essa, tá? Onde tinha aqui o topo da congestão. Ela rompeu ali e aí ela fez esse movimento aqui de alta, brutal, e depois ela fez um movimento de baixa. Parou, cara, alguns centímetros acima, né? Então, do ponto de vista de análise gráfica, isso aqui atingiu o alvo, tá? Então ela fez um movimento em V, atingiu, não é perfeito, mas é o suficiente. Portanto, esse movimento aqui de simetria está esgotado e agora ela faz um movimento com muita vigor, muito volume, numa região de suporte, dado que o suporte estava aqui mesmo, encostadinho, e começa a romper essa região. Não temos pivô, não tem pivô aqui, tá? Não tem sinalização de alta. O que eu esperaria de movimentação para esse ativo mais usualmente seria que ele fizesse alguma coisa assim, aí caísse, fizesse um fundo mais ou menos por aqui, e aí nessa movimentação de alta o cara compra aqui, certo? Mas isso ainda está muito para o futuro, não temos nada disso. Pode ser que o papel não respeite absolutamente nada dessa ideia que eu acabei de falar e ele simplesmente resolva fazer isso aqui de uma vez. Tá? Eu não faria a compra, porque, embora seja a região de suporte, o papel vem de uma movimentação muito forte de queda, a média de 20 está caindo aqui igual um tijolo, muito próximo, razoavelmente próximo. Eu não pensaria em fazer essa compra, pelo menos por enquanto. Mas é possível o cara pensar nisso, embora eu não fizesse. Tá? A única indicação de compra nisso aqui é porque ela estava na região de suporte. Eu esperaria muito mais salutarmente a formação de uma tendência, que seria aquilo que eu acabei de falar, de desenhar, e aí o cara opera na direção dela. Setor de consumo, que eu fraciono, tento fracionar pelo menos na parte que é de atacado e varejo. E aqui nós temos o e-consumo, que nós mostramos antes, está numa região de consolidação, e portanto não tem direcionalidade. Nós temos alguns ativos nesse setor que estão realmente dando ótimas notícias e outros que efetivamente estão assim, tristemente malogrando. Os dois ativos que estão indo muito bem são Marfrig e JBS. O JBS está bombando, tá? Fez um belíssimo candle essa semana, está aqui, ó, brutal volume. Tá? Eu não sei qual foi a notícia que saiu, também não interessa, mas a parte importante é que ela está fazendo esse movimento com esse volume e abrindo a banda de Bollinger. Os dois lados da banda de Bollinger abriram. Quando isso aqui acontece, em geral, a movimentação é mesmo muito longa. Tá? Então, quando esse movimento acontece, embora seja facilmente possível e plausível, tá? Então o cara tem que estar atento, que as pessoas ficam com medinho e operam no curto prazo e se machucam. Isso aqui pode fazer uns candles assim, ó. Nada impede que isso faça uns candles assim. A primeira superação de máximo, o cara já operaria comprado. Mas, se você ficar esperando isso, você pode ficar triste, porque isso aqui pode andar muito para cima e você ficar de fora. Então, muito cuidado com isso. Esse canal de baixo aqui já foi embora. E aí você pode ficar de fora dessa situação. Tudo aqui indica continuidade de subida. O papel tem muita força. Já superou aquela região. Ó. Você observa que tinha uma região aqui de resistência. Já foi embora também. Certo? Agora, a próxima região de resistência está ali em cima, ó, lá no topo histórico do papel. Lá em cima. E isso aqui tem tudo para ir buscar aquela região. Já não está assim tão longe, dado que o candle foi mesmo brutal. Uma correção aqui seria até razoável, se afastou um bocado da média de 20, uma correção seria bastante razoável para poder formar uma movimentação de alta mais bacana, né? Vamos dizer assim, mais de nível. Marfrig está numa situação não muito diferente, né? Não foi tão brutal a alta, mas tinha também a mesma coisa, mesma situação, canal, aí aqui faz uma movimentação de alta, volta, corrige, faz um outro movimento. Aí alguém poderia falar assim: esse segundo movimento então é uma exaustão daquilo.
Não, porque esse movimento não foi contínuo. Tá? Então aqui o movimento de ignição, lateralidade, novamente o movimento de ignição. Tá? E ela conseguiu fechar acima da média de 200 do semanal, o que é sempre um fator muito importante. Próxima região de resistência está ali em cima, lá em 13 e não sei quanto. Portanto, tem espaço para o ativo andar um bocado. Os dois ativos da mesma linha, né, vamos dizer assim. Os setores estão no mesmo, mas da mesma linha de negócios, bombando muito bem. Pecar e Carrefour também na mesma linha de negócios, não estão nada bem. Tá? Pecar deu uma pequena reagida aqui, as pessoas se impressionam com essas pequenas reagidas, e nós mencionamos várias vezes que quando o papel tem esse perfil de padrão de preço, toda vez que o papel sobe, você quer vendê-lo. O papel subiu durante 2 semanas, atingiu a média de 20 e aqui perdeu a média de 20. Perdeu por um trocadinho, mas perdeu. Isso aqui era um cenário vendedor, continua sendo um cenário vendedor. Carrefour tentou romper a congestão, até se sustentou razoavelmente bem, mas observe, isso aqui é uma coisa que eu também chamo a atenção diariamente. Se você não nos assiste no YouTube diariamente, eu sugiro que você assista. Acorda um pouquinho mais cedo, vai lá assistir. Cara, isso ajuda muito. Tem informações no canal que podem te ajudar muito a não perder dinheiro. Observe que tinha esse topo aqui. E aí, quando rompeu aqui, nós falamos, gente, olha só, isso aqui eu só operaria comprado a hora que fechar acima daquilo lá. Observe que o ativo passou do preço, mas não fechou. Portanto, não tinha operação comprada aqui. Quem operou comprado nessa região está sofrendo, e sofrendo um bocado. Tá? Então, muito ruim você fazer certas operações, e essa aqui era uma delas. Faz um candle como esse, que não é um candle de ignição, mas é um candle forte, volta para dentro de uma congestão antiga que ela tinha, e aí topo de congestão, fechou dentro, você quer vender o topo da congestão para comprar o fundo, aquela marmotice que eu fico repetindo o tempo inteiro, mas que é a mais pura verdade, e infelizmente a gente tem que repetir mesmo. BR Foods vem fazendo uma movimentação de alta bacana, ó, bem bacana. Se você aqui tinha um canal traçado mais recentemente, nós podemos manter aquele canal, mas eu vou traçar um outro canal, tá? Esse outro canal vai ficar traçado deste jeito. Não vai ficar em definitivo, mas vai ficar traçado aqui, que é assim. Pego isto, pego esta região, que é ali, ó. A região é esta, tá bem? Então, estou traçando isso com o próximo fundo, este. Tá? Então, tem aqui, e eu observo que ela tem uma linha de tendência de alta, que ela vem respeitando. Tracei aqui, respeitou ali, respeitou aqui, respeitou aqui. Portanto, isso aqui tem tudo para continuar uma movimentação bacana de alta por um longo tempo, desde que ela consiga superar. Já conseguiu romper a resistência que tinha aqui nessa região, ó, suporte, que depois inverte a polaridade, vira resistência. E ela tem tudo para continuar no seu canal de alta, que tem um mais curto. Esse tem aquela linha de tendência de alta que a gente mostrou ainda há pouco. Então, isso aqui tem tudo para continuar subindo. Não é a melhor hora para o cara pensar em comprar. Topo de um canal. O canal é estreito, difícil de operar. A melhor hora é quando está mais pertinho aqui do fundo do canal. Mas, dependendo do prazo que você esteja pensando em operar, sempre é uma tentação operar isso. Bife, que é da mesma área que as outras, mas vinha ruim toda a vida, finalmente deu um certo sinal de vida. Depois de começar a cair, houve aqui uma negociação entre Marfrig e Bife que malogrou, e desde então foi uma desgraça para o ativo. Desabou, 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 desabou. E agora segurou aqui embaixo, tá? Junto de uma região de suporte lá de trás, lá de 2019. Ela deu uma parada aqui e agora botando aqui uma movimentação de alta. Tem indicação de compra? Não, não tem indicação de compra. Tendência primária, secundária e terciária é de baixa. Portanto, todo e qualquer sinal que você vira aqui é de venda. Até que haja um sinal de compra, que é a inversão da tendência e a criação de uma tendência de alta. Terá se fechar aqui em cima? Não. Que esse fundo é mais baixo que aquele. Portanto, mesmo que feche aqui em cima, não haverá a formação de um pivô. Tá? Aí, o ideal é que a gente espere a formação de um pivô, tá? Para poder operar. Então, que isso aqui feche ali, ou feche em qualquer lugar aqui, né? Volte e aí rompa esse nível. Mas volte para romper. Aí sim nós teremos um fundo mais alto que o anterior, e aí o rompimento disso aqui formará um pivô de alta, e o cara pode simplesmente pensar em comprar a partir dali. Ou, se o cara é muito, muito corajoso e arriscado, agressivo, ousado, ele poderia pensar em comprar aqui, indubitavelmente, porque é uma região de suporte. Não seria a melhor indicação, dado que o papel vem numa tendência muito forte de queda. A Ambev não vai a lugar nenhum, ela está aqui nessa congestão há um tempão, ó, congestão há um tempão, está na região de fundo de congestão,
O máximo que o cara pode pensar é comprar a região de fundo de congestão para operar lá em cima. Tá? A ideia aqui em Ambev é operar com opções. Se você sabe operar opções, muito bem, você vai ser um cara feliz em Ambev. Se você não sabe operar opções, não é o melhor ativo para você mexer. Tá? Eu não indicaria que fosse um ativo para você ficar aqui cutucando a Ambev, porque ela não é um ativo legal para operar. Tá? Ah, mas eu quero para longo prazo, porque é um ativo consolidado que paga dividendos. Tá? É uma outra questão. Carteira de dividendos, se você quiser trabalhar com carteira de dividendos, não tem problema. Se você quer trabalhar então uma carteira de dividendos, nós temos um curso de carteira de dividendos, carteira previdenciária, como obter renda extra para viver com tranquilidade. Quer ter essa carinha aqui quando chegar a ficar mais velho? Ou dar essa carinha para os seus filhos quando eles chegarem a ficarem adultos? Você pode montar uma carteira dessa aqui quando eles nascerem ou se forem muito jovens. Tá? Se você quer dar essa felicidade para os outros, a carteira de dividendos tem um link na descrição, tá? No Linktree, e vocês podem encontrar facilmente esse curso. Eu recomendo enfaticamente para quem está pensando. Tem esses outros dois também, que vão ajudar o pessoal, especialmente esse de cima, quem trabalha com day trade. Esse aqui é para todo mundo. Isso aqui é para todo mundo que está no mercado. Eu acho que vocês ganhariam muito, mas muito. O que isso aqui vai te economizar de dinheiro, vocês não têm ideia. Então a BEV, o ideal é operar através de opções. Tá? Se o cara for pensar na carteira de dividendos, aí tanto faz como tanto fez. Ele não quer saber o preço da ação, ele só quer comprar a ação. E aqui é até um ponto muito bom, porque está no fundo da congestão. Se você resolve operar na ação, apesar de tudo que eu falei, é uma região boa de comprar por fundo de congestão, uma congestão essa que já dura anos, vários anos, certo? Então vamos voltar lá para o resto. Já vi isso aqui tudo, muito bom, beleza, vamos para o próximo setor. Setor de consumo 2, que a gente tinha lá o atacado e agora o varejo. Temos aqui uma porção de ações. Eu sei que ficam pequenininhas para vocês verem, mas também não tem grandes coisas para vocês pensarem. Tá? A não ser que você saiba operar vendido, eu tenho um livro inteiro explicando como é que faz, está aqui. Sugiro que vocês deem uma olhada nesse livro, porque vai ajudar bastante. Observe que o índice de consumo está aqui, ó, em cima, na sua lateralidade, e junto com ele, lateralizando também, nós temos uma cacetada de ações. Temos a Alpa 4 andando lateralmente, nós temos aqui NTCO3 andando lateralmente, nós temos RADL andando lateralmente, nós tínhamos MGLU andando lateralmente, essa lateralidade foi perdida aqui. MGLU, que é uma das queridinhas das pessoas, ela tem esse canal de baixa, está traçado aqui, ó, canal de longo prazo de baixa. Toda vez que o ativo sobe, você quer operar vendido. Tá? Então, tendência primária, secundária e terciária de baixo, o ativo subiu, você quer operar vendido. Tá? Mas ela não está mais em consolidação. Outros estão, ela não. Tá? Nós temos lojas Renner, que está andando mais lateralmente que qualquer coisa, só teria possibilidade de pensar em operar vendido na perda dessa região aqui, ó, de R$14, mas já começa a formar uma movimentação descendente, observem isso. Ainda é uma consolidação, mas se perder aqui, né, porque nós temos um topo mais baixo que o anterior, vai ser a formação de um pivô complexo de baixa, e aí o cara vai pensar em operar vendido. Tá? Já falei ali. Arezo vem fazendo movimentação de baixa. Aqui não tem nenhuma dúvida. Toda vez que andar para baixo você quer vender, porque essa é uma tendência de baixa clara. E SEAB, que alguém tem que ser exceção nessa história. Temos SEAB e GUAR, em que GUAR está tentando romper aquela região de resistência aqui. Ó. Ela tinha uma congestão, não está conseguindo romper. Eu só faria operação comprado em GUAR depois de superar a média de 200, que está logo acima. Está um pouquinho aqui acima. Ela já tentou superar e não conseguiu. Já tentou vir aqui várias vezes nessa região e não conseguiu passar. Então, por enquanto, não tem trade, mas que está formando aquilo que a gente quer, fundos ascendentes, topos ascendentes. O cara quer pensar em operar esse troço. E não é a melhor hora porque tem a resistência em cima. E a CIA, que é a boa história, é o patinho bonito da história, porque alguém tinha que ser bonito nessa história, que tem aqui fazendo uma movimentação de alta muito bacana. Tá? Agora está dando uma congestionada, também andou pra caramba, o ativo praticamente dobrou de preço, ou triplicou de preço, não, andou mais. Desde que ela rompeu aqui embaixo, ela já quadruplicou de preço, quase, e agora está dando uma respirada, porque ninguém é de ferro. Tá andando lateralmente, o rompimento para cima você pensa em operar, porque isso aqui é uma região de retângulo de topo, e toda vez que tem um retângulo de topo, num movimento ascendente, você quer, obviamente, operar, né, comprando. A tendência é isso romper para cima. E para baixo, tem trade? Não, porque a movimentação é ascendente, a média de 20 está logo por baixo, você não quer vender esse negócio ali.
Setor de saúde, então nós temos razoavelmente poucas empresas, né? Eles não estão, a sua maioria está incluída no small caps, por isso que é o small caps que está aqui. O small caps está em congestão, uma análise mais aprofundada do small caps foi feita ontem, então se você quer é, perceber melhor o funcionamento do small caps, dá uma olhadinha no vídeo semanal do dia 18 de maio e você vai ver isso. Dentro do setor, nós tínhamos, muito bonita, nós tínhamos Onco 3, que resolveu dar uma desandada. Nós tinha aqui uma região de congestão de topo, nós falamos, que foi rompida para baixo. O alvo era isso, o alvo foi atingido durante esse prazo. Nós fazemos esse vídeo a cada 2 semanas, e nós tínhamos falado nisso. O alvo estava aqui, atingiu o alvo. Portanto, isso aqui já era alvo atingido. Muito bom, muito beleza. Aonde que ela foi? Ela foi aqui, ó, nesse suporte. Ela foi na região de suporte. Nós temos isso e isso. Esses dois fundos juntos formam uma região de suporte. E foi exatamente onde ela tentou, com muito volume, com muita pressão, ultrapassar e não conseguiu. Parou aqui. Tá? O movimento é descendente? Sim, topos e fundos descendentes. Tá? Isso aqui, por incrível que pareça, é um inside bar disto. Tá? Portanto, esse candle é como se ele não estivesse nessa tela. É como se você não estivesse vendo isso aqui. A tendência é descendente, portanto, a superação aqui não dá trade de compra. Tá? Aqui embaixo, o cara poderia ter feito um trade, um ousado, porque era a região de suporte e uma distância muito grande da média. O cara poderia ter feito trade. Mas isso aqui é um movimento descendente. E até prova em contrário, deverá seguir. O que dá um refresco é a distância da média de 20. Né? Às vezes o ativo anda lateralmente um tempinho, espera a média chegar ou até faz um pequeno repique, mas o ativo está num cenário vendedor e era disparado o ativo mais forte do setor. Fora disso, o resto da galera vem aqui e pera, desabando, como sempre, perdendo cada vez mais, perde fundos, faz repique, observa que ela perde o fundo, volta para testar o fundo perdido. Primeiro sinal de venda aqui, o cara quer vender, chama a atenção esse gap. Tá? Chama a atenção esse gap. Embora, vamos lá, tendência aqui, perder suporte, tudo aqui é vendedor. Porém, deixa eu ver isso aqui num gráfico maior. Porém, vamos ver se tem aqui uma região de suporte qualquer lá para trás. Temos, tá? Nós temos aqui, ali atrás, essa região é uma região de suporte. Ela parou na região de suporte, fez um gap, tá? Fez um gap com volume. Isso chama a atenção, gap com volume, tá? Fez um padrão que poderia ser fechou fora, fechou dentro. Eu não chamaria de fechou fora, fechou dentro, porque esse candle aqui está fechando junto da banda, portanto não está ideal, não seria o padrão que eu operaria. Mas esse gap aqui chama atenção. Gap numa região de suporte como esse poderia dar ensejo a uma movimentação um pouco mais ampla para o ativo. Tá? Já ficaria um pouco menos convencido de operar vendido isso até o fechamento desse gap. Tá? Então, revendo aquilo que eu já tinha começado a falar, mas o gap não era muito aparente, eu pensaria, a operação é vendida, todo mundo quer pensar em operar vendido, mas eu não operaria vendido até fechamento desse gap. Tá? Até lá, eu aguardaria uma melhor informação em relação ao papel. Isso era Ipera. Fleury vem num canal de baixa, e aí toda vez que sobe você quer vender, chega lá em cima você quer vender, chega lá em cima você quer vender. Tendência primária, secundária e terciária de baixa, não tem dúvida. Toda vez que sobe você quer vender. Né? A Quali tá sumindo, não dá para entender. A Quali é isso aqui, ó. Toda vez que sobe você quer vender, também de novo, tendência primária, secundária e terciária de baixa. Teve um candle de reação, mas toda vez que subir você está pensando em vender, na perda da mínima, o cara quer vender. Por enquanto não perdeu aqui, ameaçou perder a mínima disso, tal, mas a perda dessa semana já pensaria o cara em vender novamente esse nosso. O Odontoprev é um ativo muito ruim de operar, diga-se de passagem. Bom para os fundamentalistas e ruim para os grafistas. É um papel muito chato de operar e está tentando romper essa congestão. Já tentou uma vez. Aquilo que eu falei antes, volto a repetir. Tentou uma vez, tentou uma segunda vez, mas não teve fechamento. Observa que eu estou botando meu mouse ali e tem uma linha, aquela linhazinha pontilhada ali, não teve fechamento acima daquela linha pontilhada.
só tem trade em Odontoprev comprado, na minha opinião, depois que fechar acima daquele troço. Enquanto não fechar ali acima, não tem trade. O cara que comprou aqui por violação sofreu bastante. Voltaram os caras da moto. Olha que coisa. Por violação, o cara sofreu pra caramba. Tem aqui um candle que não é um candle de ignição, porque o formato é até bacana, mas o volume não é significativo. Portanto, não seria um candle bem de ignição. Está voltando para a mesma região e novamente, ó, vou botar aqui em cima de novo. Observe que não tem fechamentos ali em cima. Nós temos teste, fundo, teste. Para que isso aqui forme um topo duplo, não custa. Tá? Nós temos dois testes na mesma região. A perda disso aqui forma um topo duplo. Topo duplo você opera vendido, projeta ele para baixo. Se você olhar essa distância aqui, vai dar mais ou menos o fundo da congestão, talvez um pouquinho depois. Mas também toda a formação de topo reflexo, no caso, que é por enquanto, também dá ensejo a formação de um pivô de alta. Por quê? Porque nós temos um fundo mais alto, temos agora um fundo. Não, não dá. Não dá porque tem esse fundo aqui no meio que tinha me escapado. Eu tinha visto esse e aquele, mas tem um fundo aqui no meio e, portanto, não temos um padrão potencial para pivô de alta, porque sendo esse fundo mais alto que esse, mesmo que forme um topo ali, não vai formar um pivô de alta. Portanto, desconsidere a possibilidade de um pivô. Né? O fechamento ali em cima dá a possibilidade de compra por rompimento de congestão, e aí o cara pega isso aqui e projeta para cima, mas é tenso. Né? Observe que aquela mesma região que eu falei aqui tem várias zonas de sombra aqui em cima. Cara, se eu pudesse te dar uma dica, fica longe dessa porcaria. Né? Isso aqui está muito confuso. De qualquer forma, não tem potencial para formação de pivô, como eu tinha originalmente visto, porque eu não tinha reparado nesse pivô aqui no meio. Tem que fechar aqui em cima antes de eu pensar em operar esse troço comprar. E, para não ser só notícia ruim, né, nós temos dois ativos que estão saindo de problemas. Você tem Rap Vida, que tinha um canal de baixa muito bacana aqui, que foi rompido com volume. Observe que o rompimento de canal, eles têm que ser feitos com volume. Se não for, não me chama atenção. Papel vinha num canal de baixa, faz um fundo mais alto. Isso aqui pode acontecer em qualquer canal, não tem problema. O volume acelera, o papel acelera, rompe a linha de tendência de baixa, e essa é a linha que interessa. Tá? Então ele rompeu a linha de tendência de baixa com volume, com um candle bacana, o maior candle de toda essa região, portanto, dá para ser encarado como um candle de ignição altista, e o cara pode pensar em operar isso aqui comprado, mas, tá vendo esse candle? Tá? Isso aqui não é pouca coisa. Observe que esse candle foi feito em fevereiro do ano passado. Desde então, o papel não consegue passar dessa região. Tentou uma vez e depois disso não teve mais chance. Tá? Essa abertura aqui desse candle vai ser muito significativa. E tem uma linha traçada ali, ó, não só por conta disso, outras coisas, mas tem essa linha ali traçada. Bacana a compra? Bacana a compra. Potencial de movimentação ampla? Sim. Quanto mais longo o canal, maior a força no rompimento, maior o potencial dele andar. Mas eu ficaria muito reticente de comprar isso até isso aqui ser rompido. Portanto, que negócio. Se você for muito ousado, tem a formação do pivô de alta? Tem. Tem o rompimento do canal? Tem. Tem o rompimento da linha de tendência de alta? Tem. Tem volume? Tem. Tem candle de ignição? Tem. Tem uma resistência imediatamente acima. E se você for um cara corajoso, é só, tá? Ultrapassagem disso aqui, o cara pensa em comprar. Não seria o meu trade de eleição. E temos também aqui a Reddor, que fez um padrão não muito diferente. Vinha muito complicada em movimento de descendente e tal, faz uma região de fundo mais alto, tinha um canal de baixa, rompe com gap, rompe com volume, aciona a movimentação, abre a banda de Bollinger. Aqui eu pensaria em operar e comprar muito mais do que no ativo anterior. Aqui eu pensaria facilmente em comprar para trazer para essa região, tá? O que dá aí mais ou menos uns quase 20% de upside. Tá? Porque aqui ó, é resistência, 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 suporte. Portanto, é uma linha significativa. Então, aqui eu pensaria seriamente em trabalhar esse ativo na movimentação de alta, bacana. Tá? Aqui você tem uma oportunidade. Isso aqui é o que o ogro
de Wall Street chama de um pablito. Tá aí a oportunidade para quem conhece o padrão. Se você não conhece, vai lá no canal do Ogro e dá uma olhada, porque ele explica muito bem em detalhes esse modelo. É um modelo específico que permite uma operação com um stop mais curto, mas também, na minha opinião, com um risco maior, dado que stop curto, dada essa volatilidade, é sempre um risco. Mas se o cara está disposto a aceitá-lo, ele tem a possibilidade de operar aqui por um pablito. Beleza, visto todos esses ativos, vamos para o próximo, que são as elétricas. Já estamos com quase 1 hora de vídeo e eu ainda estou falando aqui. Está longo isso. E a minha garganta já começa a ficar seca. O índice de elétricas não está indo a grandes lugares. Tinha aqui uma linha de tendência de baixa, rompe a linha de tendência de baixa, portanto, a tendência de baixa já era, acabou. Tá? Outros ativos que estão no setor, a gente tem que começar a pensar em ver o que o índice setorial está mostrando. Tá? Nós temos disparado, sensacional, muito bom, CEMIG, como sempre. Tem um canal de alta sensacional aqui. Tá? Se você não viu aquilo. Ah, muito obrigado. Quem não chora não mama, né? Ganhei um copinho d'água. Hoje deve ser o encontro internacional dos motoqueiros na frente da Casa do Campos. Né? Se você tem uma moto, vem para cá agora. Não perca. Você está perdendo o encontro. Deve ter umas 5.000 motos aqui na frente. É uma tendência de alta de muito longo prazo. E que o cara quer comprar por qualquer motivo. O cara quer participar disso aqui para qualquer motivo. O ativo paga bons dividendos, é um ativo super sólido, super bom e está numa tendência primária de alta sensacional. Nós temos a QTL3, que também tem uma tendência primária de alta de longo prazo, está fazendo uma tendência secundária de curto prazo, corrigindo, parou numa zona de suporte, olha a zona de suporte aqui, está parada aqui. Se você é uma cara que gosta de ações do setor elétrico, tem aqui uma oportunidade, mais barata do que já esteve, melhor ainda vai ser quando chegar aqui embaixo. Se chegar aqui embaixo, pode ser que nunca chegue. Portanto, o fracionamento nas compras sempre ajuda. Né? Mas o canal primário é de alta e está numa região de suporte. Uma sinalização aqui poderia indicar para o cara pensar em operar comprado. TAI, que é uma ótima empresa, também já foi melhor, mas continua sendo uma boa pagadora de dividendos, está na região de topo de um canal. Ela tentou romper esse canal várias vezes aqui, ó, não conseguiu. Está de novo tentando fazer isso. Observe que tem a formação de topos, de fundos ascendentes. Se formar um topo ascendente aqui, vai ser um pivô de alta. Tá? Porém, eu não operaria exatamente como eu já falei para vários outros ativos até ela fechar acima daquilo ali, 36,30. Enquanto não fechar, fizer um fechamento ali em cima, eu não pensaria em operar por conta disso. Tá? CPLE 6, que é um ativo muito bom, que também tem uma tendência primária de alta de muito longo prazo, chegou, caiu, fez uma congestão, chegou, caiu, tá? Deixa eu tirar essa linha aqui, que é do diário, estaria atrapalhando. Parou nessa região, começou a fazer movimentações complexas. Tá? Observe que essa região aqui é uma região de suporte, tem dados ali por esses dois topos. Você precisa de, no mínimo dois pontos para traçar um suporte e um terceiro que teste. Teve dois, o terceiro está testado, já foi testado. Então está fazendo uma operação de zigue-zague aqui, para lá e para cá, está complexo, mas a superação dessas máximas aqui, eu pensaria seriamente em operar na direção da tendência primária, que é o cara pensar em operar isso aqui operando para cima. Né? Se perder aqui a mínima, dá para o cara pensar em operar vendido? Dá para o cara pensar de operar vendido, perder o canal primário de alta, é um canal secundário, você pode operar o canal secundário até o próximo suporte, que estaria aqui. Ó. Tá? Daria para fazer. Não seria a minha melhor ideia, é um ativo que é muito bom também, até para dividendos e para tudo, e pensaria sempre estou pensando em comprar esses ativos, raramente estou pensando em vender. TRPL 4, no meio do alargamento você não faz nada. Se o ativo está andando de lado aqui, no meio do alargamento, a melhor coisa a fazer é nem olhar para ele. Elet está no imbróglio do governo, fica nessa conversa fiada de que vai reestatizar o troço todo, tal, não tem muita conversa, está aqui no meio dessa congestão, nada a fazer e fica parado aí. Engie 11, que tem aqui, deixa eu ampliar isso, que isso aqui está muito confuso. Tinha essa congestão, rompeu a congestão, voltou para a congestão, rompeu a congestão, voltou para testar a congestão, voltou para testar essa região desses topos todos aqui novamente. Confuso, está formando pivoteamento para baixo. A perda dessa região traz ela de volta para dentro da congestão, e aí dentro de congestão você quer operar o vendido no topo para comprar o fundo. Então, não está nas melhores horas. Pode ser uma possibilidade de compra? Pode. Por quê? Porque voltou para testar a região de suporte, né? E aí a superação dessa região aqui, especialmente da média, você poderia pensar em operar comprado. Não seria a minha melhor ideia.
tá? Não seria a minha melhor ideia. O papel vem lateralizando há muito, muito tempo. A chance de você ser pego no meio disso aqui por muito tempo, ficar preso aí nesse trade, é bastante razoável. Então não seria a minha melhor das ideias. Para não deixar de analisar o ativo que não estava aqui entre as minhas, muito possivelmente eu vou ter que arrumar um espacinho para ela, nós temos aqui a Auri 3, que esta semana confirmou a compra EA, esqueci o nome da outra empresa. AES. Aquela empresa americana, acho que é AES. Confirmou a compra e passou com isso, subiu muito, subiu assim, em ranking de produção de energia, transmissão, o cacete A4, a empresa bombando. Ela vinha anteriormente num canal aqui de muito longo prazo de alta, tinha perdido esse canal, tinha formado aqui esse outro canal em azul, testou o canal várias vezes e agora vê o que essa sinergia delas vai trazer. Para quem pensa no longo prazo, muito longo prazo, houve um alavancamento por conta dessa compra. Ela deu opções de pagar em dinheiro, tudo e tal, e a empresa que foi comprada, os controladores, os americanos, resolveram fazer o exercício de receber tudo em dinheiro. Eles não querem ações da empresa, quer sair do Brasil e acabou, querem ir embora. Mas muita gente vai receber em ações, então eles partem em ações. Eles podem até 10% em dinheiro, com 90% em ações e toda uma proporção aí nesse meio. Bom, em suma, a empresa teve que se alavancar por isso. Então ela deu uma alavancada, deverá durante algum tempo sofrer um pouco por conta dessa alavancagem, mas também, dada a sinergia entre as duas empresas, a geração de fluxo de caixa da empresa, e aqui eu estou falando tudo de análise fundamentalista, não estou falando nada de gráfico, tá? Poderá gerar valor para o longo prazo. Então, se você é um cara que pensa em longo prazo, tá? Essa talvez seja uma oportunidade muito boa para você. Tá? Não é uma empresa que esteja aqui nos nossos gráficos, mas a gente vai ter que começar a olhá-la com mais atenção, porque efetivamente ela se tornou mais importante agora do que era antes. Antes não tinha um significado tão grande, mas agora ela passa a ser muito importante. Tá? Talvez mais do que muitas outras que a gente veja por aí. Talvez incluir mais um quadradinho aqui. As empresas de utilities, nós temos o índice, está aqui, né, que vem formando aqui um canal de baixa, né, vem um canalzinho de baixa nele, tá, não é tão curto assim, são vários meses, desde o início do ano, são uns 4 meses, portanto, um canal razoavelmente grande. Nós temos aqui Copasa, fazendo uma lateralização, tem potencial da formação de um pivô de alta, desde que ela rompa, feche aqui em cima, fundo mais alto, fechamento aqui em cima, aciona um pivô de alta. O ativo já vinha anteriormente numa tendência de alta, deu uma parada. Aqui seria um rompimento de uma congestão com a formação de um pivô de alta. Provavelmente a banda de Bollinger também abriria e aí você tem aqui um trade potencial em Copasa. Além disso, nós temos Sabesp lateralizando, nenhum trade aqui no momento, nem venda, que só seria aqui embaixo, nem compra, que seria lá em cima. Nós temos a Sanepar, que fez uma movimentação brutal aqui, ó, muito bacana. Observe que tem movimentação, veio caindo, vinha caindo, caindo, chegou na região, isso aqui não era propriamente um pivô, não chegou no topo do pivô anterior, que era esse, tá? Mas chegou aqui nessa zona, um pouquinho acima, não dá, eu achei que tinha chegado, olhando de longe, achei que tinha chegado, mas conforme a gente aproxima o gráfico, vocês de longe talvez não consigam ver, como eu também não estava. Quando você chega aqui assim, ó, aqui seria o topo do pivô anterior, certo? Então teria que chegar ali. Não chegou, ela vinha fazendo uma movimentação descendente, parou por aqui, mas começou a fazer uma movimentação de alta, gap, força num movimento. Como esse aqui é o maior candle depois de uma movimentação de alta com um volume grande, isso aqui pode ser uma exaustão. Tá? Então, muita atenção, porque esse gap aqui provavelmente era um gap de medida. Observe que essa medida aqui é mais ou menos igual a essa para cima. Não precisa ser medido, é no olho. Se você bater o olho, você vai ver que isso aqui mais ou menos tem a mesma altura. Tem a resistência ali em cima. Enquanto não romper essa resistência com expressão, volume e expressão, não tem trade. Aqui não tem pivô, tá? Fundo mais baixo, não tem pivô. Teria que fechar aqui em cima para dar o sinal para eu pensar em operar comprado, sendo que esse último candle tem um aspecto de exaustão do movimento começado aqui. Muita atenção. Tá? Se romper, beleza, muito bem, aí não vai ter sido exaustão e a gente vai para a próxima. Mas que isso aqui tem cara de exaustão, tem. Tá? Ambipar,
tá caindo, vinha caindo, aqui era uma congestão, perdeu a congestão, perdeu o suporte, está caindo, e é a tendência primária, secundária, tudo tendência de baixa aqui no ativo, você está sempre pensando em vender, toda vez que o ativo fizer uma subidinha, você está pensando em vender. Nesse exato momento já começa a afastar um pouco da média de 20, observe que quando ela afasta uma distância razoavelmente parecida com essa, ela lateraliza, espera a média chegar para cair, pode ser que seja um movimento. Aqui é a oportunidade que algumas pessoas buscam para fazer trade contra a tendência no semanal, que eu não recomendo, mas que muita gente faz assim mesmo. O ideal é operar na direção da tendência. Nós temos aqui a Serena, tá? Que está andando lateralmente. Observe que tinha uma região de suporte aqui. Ó. Essa região de suporte é dada por vários fundos ao longo desse tempo todo. Faz um movimento desse aqui. É um ativo que não está muito no nosso radar, ele tem pouco tempo de mercado, mas esse candle aqui ó, tem tudo para fazer ignição altista. E observe que nós temos, contudo, fundos na mesma altura, fundo anterior mais baixo, tá? Aqui vinha no topo na mesma altura, esse topo aqui que mata toda a história, porque se esse topo tivesse sido na mesma altura, teria sido muito bacana. Já ia azedando a minha ideia de que poderíamos ter um trabalho melhor. Mas, dado que isso aqui é um fundo na mesma altura que o anterior, potencial da formação de um pivô de alta aqui, tá? Resistência imediatamente acima, difícil, mas tem sempre um potencial. Não seria o melhor ativo para operar, está muito lateralizado há muito tempo, ativo que não tem assim tanto tempo de mercado. Tá? E por último, nós temos aqui a ORVR, Horizon, não é Horizon, é Horizon, que vinha numa lateralidade, vamos mostrar isso aqui maior também, vinha nessa lateralidade há um bom tempo, forma um candle com volume de rompimento da lateralidade, a lateralidade está aqui, tá? São esses fechamentos todos aqui, tá? Fechou, testou, fechou, rompimento aqui em cima da movimentação de alta, com abertura de bandas de Bollinger, aqui tem potencial para o cara, né, operar bem isso, e se isso aqui confirmar, nós temos potencial para uma onda 1, 2, 2, normalmente ela é mais complexa, mas pode ser trabalhada também de forma simples. A onda 3 aqui seria a projeção desse bagulho todo para cima. Deixa eu pegar a minha ferramentazinha. Não tem ferramentazinha, então vamos ter que fazer aqui no desenhão mesmo. Então vamos fazer no desenhão. Aí fica mais aproximado. Mas, de qualquer forma, você projeta isso aqui para cima. Agora você projeta isso aqui para cima maior, cerca de 1,5 vezes, 1,6 maior, e aí você teria um alvo que, por acaso, nessa minha projeção, por acaso deu mais ou menos na mesma altura. Tá? Mas isso aqui é a projeção no olho, para fazer direitinho, você usaria a ferramenta e veria ali que dá mais ou menos por aí. Tá? Então, seria o alvo. Se passar daqui, ó, se passar desse topo aqui, o cara poderia pensar em operar, se é que o cara já não comprou no final de sexta-feira, né? Porque sexta-feira de tarde é um horário que muita gente opera, fechamento de candle do semanal, muita gente opera. Então, esse aqui é um ativo que está dando uma bela de uma movimentação, sim. Do setor, seria aquele que seria mais interessante para o cara pensar em operar. Petroquímica, nós temos aqui Petro, foi analisada ontem, então você dá uma olhada em Petro ontem, você fala, ai Campos, mas analisa de novo. Não, analisei ontem, dá uma olhadinha no semanal que eu falo tudo que precisa saber aqui. Prio, tem um alargamento dentro de outro alargamento, não está indo a lugar nenhum. A melhor coisa que você faz é não operar Prio por enquanto. Portanto, Prio, a melhor coisa a fazer é ficar de fora, tá? Não vai a lugar nenhum, tá muito difícil, o cara que está entrando aqui está se machucando. Nós temos RRP3, que tem essa congestão gigante, estava no fundo da congestão, chegou a bater no meio da congestão, bateu no meio da congestão, corrigiu, mas continua sendo uma congestão. Todo fundo de congestão a gente pensa em comprar para levar para o topo da congestão lá em cima. RECV3 não tem trade, está parada aqui lateralizando. Para pensar em fazer trade, tem que perder essas mínimas desses candles aqui, antes do cara pensar em operar vendido, mas por enquanto não tem nada, está aqui parado. Se perder, sim, aí o outro fundo está imediatamente abaixo, não é muito longe, R$ 2, o que é razoável, né? Dá uns 10%, é bastante razoável para position, 10% é um bom alvo. Então, seria pensamento de vender só aqui, pensamento de comprar só ali, antes disso, nada. Raizen tinha uma congestão que foi perdida. Vamos ampliar isso. Tinha uma congestão aqui, perdeu a congestão. Ao fundo da congestão, por aqui assim, tem uma tentativa de escape,
fundo de congestão seria mais ou menos por ali. Foi perdida, sobe, volta para testar. Movimentação de baixa, quando volta para testar, perde a mínima, você pensa em operar vendido. Aqui é o pensamento de operar vendido. Tem, infelizmente, esse candle aqui para atrapalhar a jogada do cara que está operando vendido, mas continua sendo a operação. A ideia é pensar em operar vendido. Tá? Superação aqui, se fizer uma movimentação, uma rabeira aqui, e superar, aí isso aqui vai passar a ser um fundo reflexo, acionamento de fundo duplo, projetos para cima e joga para lá. Voltaria para dentro da congestão, e aí o cara fica enrolado lá dentro de novo. Mas, a priori, isso aqui é uma movimentação com sentido mais baixista. O GPA, que é um excepcional ativo, e tem uma tendência primária de alta. Ó, essa tendência. Vem fazendo agora, isso aqui já dura um ano, tá? Para que vocês possam dar uma olhada. Durou mais ou menos um ano. Tá? Agora vem fazendo uma correção dentro da tendência. Essa correção, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que botar as minhas ferramentas aqui do Profit. Infelizmente, elas tomam um espaço danado. Mas essa correção aqui, de tudo isso, isso aqui deve dar nem 20%, cara, de tudo isso aqui. Vamos ver quanto que ela subiu desse ponto para lá. Ela chegou a subir 119%. Chegou a subir isso tudo. Aí agora está em 74%. Mas daqui em cima até aqui, ó, deu 19%, portanto não deu nem 20%. Mais ou menos, né? Chegou ali a 20%, mais ou menos ali nos 19%, 20%. Portanto, isso aqui mantém todo o padrão de estrutura de uma tendência de alta, né? Primária. E o cara que conhece o GPA, que sabe como ela é boa pagadora de dividendos, como é uma boa empresa, o cara muitas vezes está pensando sempre em comprar o ativo. É o melhor ponto? Não, não tem nenhum sinal de compra. Tem aqui um candle, inclusive, um candle muito forte, que poderia ser interpretado como exaustão desse movimento. Volume grande, não está muito longe da média, mas já é um candle que já tinha andado bastante o movimento. Forma um candle muito forte. Isso aqui faz um movimento parabólico importante. Se você está pensando aqui numa região de suporte, observe, tem uma região de suporte, já é me escapar, tem uma linhazinha ali. Então, não seria um mau lugar para o cara pensar em comprar esse troço, não. Hein? Tá? Muita gente já pensou nisso, tanto que teve um candle positivo com compra, apesar de não ter sido um candle forte, mas uma superação de máxima aqui, fica interessante esse negócio. Tá? Cosan vinha nessa movimentação, tem um alvo ali, está indo devagarzinho, está indo na direção do alvo, continuar o movimento para cá. Tá? Tem um suporte no meio do caminho, mas a movimentação é essa aí para baixo. E BRKM5, que teve a notícia que os marcianos iam comprar, os marcianos desistiram, tá? Aqui estavam os marcianos querendo comprar. O canal existia, o pessoal se machucou, e aí aqui está na base do canal, o canal foi traçado aqui atrás, isso é um teste de base de canal, havendo um candle de reversão aqui, ó, uma tentativa de reversão, o cara pensaria em operar isso aqui comprando, tá? Dado que o canal é um canal de alta, essa é uma linha de tendência de alta. Certo? Apesar da desistência dos marcianos, o cara poderia pensar em operar isso aqui comprado ali. E se perder o canal? Se perder o canal, tem um suporte imediatamente abaixo, dado por tudo isso aqui. Eu não pensaria em vender até isso aqui ficar muito bem definido. E construção e imóveis, o último setor que a gente vai falar. Eu já estou de saco cheio de falar. Imagino vocês de saco cheio de ouvir. Né? Chega até uma hora que cansa. Mas, fazer o quê, né? Temos aqui uma lateralização, não vai a grandes lugares, mas temos topos descendentes e fundos descendentes. Embora seja uma lateralização e dê para você pensar por causa dos 3 toques, conforme eu falei lá no início do vídeo, isso aqui no prazo menos longo, se você olhar isso aqui de uma forma mais curta, ou seja, só esse ano, isso aqui está numa tendência de baixa. E aí, dentro do setor, tem várias empresas fazendo a mesma coisa. Tá? É uma lateralização e no curto prazo uma tendência de baixa. É uma lateralização e aqui no curto prazo uma tendência de baixa. Temos aqui lateralização, temos aqui lateralização, temos aqui lateralização e temos as exceções que são DIR 3, vem se mantendo num canal de alta, apesar do setor não estar favorável, ela está, e aqui ela tem potencial para formar um pivô de alta, faz um fundo, o fundo não tem nenhum fundo mais baixo que ela recente, nenhum fundo mais alto, portanto isso aqui tem o potencial, se fechar aqui em cima, forma um novo topo ascendente, um novo pivô, e aí o cara está pensando em operar comprado. Então aqui, ó,
direção do movimento é esse, tendência primária, secundária e terciária de alta, ao contrário de todo mundo, ó. Todo mundo que eu falei até agora, ou a tendência era lateral, ou era a tendência de baixa. Primária, secundária, tal. Aqui não, aqui é o contrário. Portanto, o ativo demonstra uma força muito importante dentro do seu setor. Cure 3 vem também fazendo um movimento muito parecido, de longo prazo de alta, mesmo princípio, tá tentando romper o antigo topo histórico, que foi testado. Tá? Aqui sempre tem a possibilidade da formação de um topo reflexo. Se perder aqui no meio, aí azeda o negócio, porque o cara tem que projetar isso e jogar para baixo. Mas se não perder no meio, pode ser a formação do pivô de alta. É sempre assim, é sempre assim. Pô, Campos, mas não dá para definir? Não, não dá para definir. Por que não dá para definir? Porque eu tenho um fundo mais alto. Eu tenho um topo e a possibilidade de formar um topo mais alto. Então isso aqui não dá para definir, falar assim, então é a operação vendida ou da operação comprada? Não, depende do que ele resolver. Se fechar aqui em cima, é um pivô de alta. Se fechar aqui embaixo, é um topo reflexo, aciona topo duplo e venda. Enquanto isso, o ativo é isso aqui, ó. Tá? Você está sempre pensando em operá-lo comprado. Tendência primária, tendência secundária e tendência terciária de alta. Certo? Aí tenda que vinha muito bem, vinha fazendo uma movimentação boa, mas aí azedou e começa a lateralizar também. Fazendo movimentações laterais e não está conseguindo fazer grandes coisas. Bom, acho que eu olhei todos os ativos que tinham aqui. Sim, olhei tudo. Voltamos para os índices gerais. Lembrando a vocês que tem esse lançamento de curso, tá? Recomendo enfaticamente para quem está aqui num setorial, isso aqui, cara, é perfeito. E para quem opera em prazos mais curtos, especialmente day trade, isso aqui é muito bom. E isso aqui é para todo mundo. Quem está no mercado e souber fazer essas coisas, vai me agradecer até o dia de morrer. Até o dia lá que você for morrer, lá no último dia, com 99 anos, você vai falar assim, porra, graças a Deus que eu fiz aquele curso do campus. Esse curso aqui vai mudar a sua vida. Um abraço para todos vocês e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.